Boa tarde, queridos amigos. São 15 horas e vamos iniciar nossa reunião pública da tarde de hoje. Sejam bem-vindos todos que estão conectados e pedimos que se inscrevam em nosso canal do YouTube, ativem o sininho para serem notificados e curtam os vídeos. Pedimos também que curtam nossa página no Facebook e no Instagram, Lar Espírita Servos de Maria. Lá vocês terão todas as informações das atividades online da casa. Dados os nossos recados iniciais, vamos agora fazer a leitura da página seguida da prece de abertura. A mensagem de hoje é do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem de número 22, com o título Inconstantes. O versículo destacado por Emmanuel está em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Emmanuel comenta: inegavelmente existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Para quem ajuize com acerto com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. Quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem e é sempre o mesmo Senhor paternal, através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Vamos orar? Vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos e mentalizarmos a figura do nosso Mestre Jesus. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome. Que nosso querido companheiro Gerson seja o vosso instrumento, trazendo esclarecimento da vossa mensagem e consolo para os nossos corações. Que a esperança, a confiança e a fé sejam instrumentos para os nossos desafios diários. Suplicamos assistência, Pai, para o nosso singelo trabalho que irá se iniciar. Que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus. Vamos chamar para apresentar nosso estudo da tarde de hoje o nosso companheiro Gerson Nunes,
da Unidade Espírita Marítima, Unesmar. Seja bem-vindo, Gerson. Boa tarde, companheiros, que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Sempre agradecidos pela oportunidade do convite, buscaremos tecer algumas considerações sobre a cura das enfermidades. Vivemos um momento singular, sério, preocupante. O vírus permanece de plantão. Já a nossa vigilância em relação a ele, nem tanto. Preocupa-nos sobremodo a questão da cura. Todavia, esquecemos da cura preventiva. A cura depois da enfermidade instalada é sempre mais difícil de se alcançar. Cura é uma palavra latina que queria dizer cuidar, tomar conta, tratar, etc., derivada do vocábulo curare. Quanto à medicina comum, os latinos diziam medici ipse curare non possunt. Os médicos não são capazes de curar a si mesmos, mas nós o podemos, como vamos ver a seguir. Por outro lado, do ponto de vista romântico, afirmavam amoris vulnus idem sanat qui facit. Ferida de amor só cura quem a faz. Daí os casais trocarem de mal e depois fazerem as pazes, ou seja, pela regeneração do sentimento, ocorre a cura de amor. Isso também ocorre tanto na patologia geral, que estuda a doença como um todo, quanto na patologia sistêmica, que estuda as doenças específicas de cada órgão. Como termo de medicina, a mudança de significado decorreu do fato de que a cura, no sentido de tratamento, na maioria das vezes, modifica o curso da doença e restabelece a saúde do enfermo. Deu-se então a metonímia, na modalidade em que a mesma palavra passa a expressar tanto a ação, no caso, os cuidados médicos, como o resultado da ação, a recuperação da saúde. A metonímia é um fenômeno comum de linguagem. Assim, cura passou a significar também o restabelecimento da saúde, a volta ao estado rígido, e esta nova acepção sobrepôs-se à primitiva no entendimento geral e no próprio vocabulário médico. Em razão dessa evolução, curar pode ser empregado tanto no sentido de tratar, cuidar de, como no sentido de debelar uma enfermidade, de restituir a saúde, de sarar. Todavia, sabemos nós que a cura através da ingestão de remédios é paliativa, porque de fora para dentro, enquanto que a cura pela regurgitação, vamos dizer assim, a vomitação dos elementos que causam a doença, é definitiva. Isto porque é o espírito que expurga, que expele pelas existências sucessivas toda a sua infecção moral por meio do corpo, que é o sorvedouro natural, o ralo, vamos assim dizer, que suga as mazelas do espírito e os despeja na rede pública dos fluidos deletérios, que a natureza se incumbe de transformar. Então, ao ensinamento latino, vamos volver. Amoris vulnus idem sanat qui facit. Ferida de amor só cura quem a faz. Ora, do ponto de vista espiritual, a cura do corpo é uma ferida que só cura quem a faz. Isto porque se trata de uma cura de amor. O espírito
precisa amar o corpo em que está reencarnado, pela regeneração dos seus sentimentos. Quanto mais depurado o espírito, mais aperfeiçoado o corpo se torna. Jesus foi enfático. É preciso cuidar do espírito e do corpo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o ensino do Mestre ao alcance de todos, ratifica na lição contida no capítulo 17, versículo 11. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido. Pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos, se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o. Esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Isso, quem diz, é o Espírito Jorge, espírito protetor, em Paris, 1863. Reclamamos muito do sofrimento e da dor. Todavia, o próprio Jesus nos advertiu quanto à necessidade do sofrimento, como encontramos em João, capítulo 16, versículo 33, quando ele diz: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Lembro que, tempos atrás, recebi uma inspiração, ou melhor, por inspiração, uma trova, que, aliás, fiz constar do meu último livro de poesias, que diz: a dor nem sempre se cura pela unção dos ungüentos, mister que a alma impura sublimize os sentimentos. Não raras vezes a cura reside na própria doença. No livro No Mundo de Chico Xavier, editora IDE, em Araras, de 1975, capítulo 7, páginas 83 a 86, numa entrevista concedida pelo grande médium a Elias Barbosa, que na realidade se trata de uma entrevista com esse médium, destacamos alguns trechos, onde se lê: Elias Barbosa pergunta: o que Emmanuel diz sobre as doenças? E o nosso Chico responde: achava-me sob o domínio da doença complexa que trago até hoje em meu olho esquerdo, quando o nosso mentor espiritual me apareceu pela primeira vez. Certa feita em dezembro de 1931, roguei a ele orientação para o meu caso. Estava sofrendo muito e queria curar-me. Emmanuel respondeu: tenha serenidade, falou ele bondosamente. Você está sob o cuidado de benfeitores espirituais, dedicados e sob a assistência de médicos atenciosos e amigos. E então eu respondi: mas devo prosseguir sob a orientação da medicina? Perguntei. Sim, respondeu Emmanuel, como não? A medicina está no mundo em nome da divina providência. E Chico, então, redarguiu: quer dizer que preciso tratar-me? Emmanuel, então, continuou: com o máximo cuidado. E o espírito, aliás, desculpem, Emmanuel respondeu: com o máximo cuidado. O corpo é comparável à enxada e o espírito reencarnado lembra o lavrador. Todo zelo do lavrador é necessário para conservar a enxada em condições
de trabalhar com acerto e segurança. Chico Xavier prossegue: embora eu seja médium e veja o Senhor ao meu lado com tanta bondade e cultura, não posso esperar a intervenção do plano espiritual em meu benefício para curar-me? E Emmanuel responde: por que você receberia privilégios por ser médium? A intervenção do plano espiritual está operando em seu favor, sustentando as suas forças através do magnetismo curativo e secundando a ação dos oculistas que nos amparam. A condição de médium não exonera você e nem a ninguém da necessidade de lutar e sofrer em seu próprio benefício, como acontece às outras criaturas que estão no plano físico. E então mandou que eu abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, o Cristo Consolador, e fizesse a leitura do texto. Então eu me posicionei e comecei a ler em voz bem alta: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando atingi a palavra aliviarei, nosso amigo Emmanuel suscitou a leitura e disse-me: compreendeu bem? Jesus não nos promete curar-nos, isto é, retirar-nos da bênção das obrigações que nos cabe cumprir perante as leis de Deus, mas sim promete aliviar-nos e auxiliar-nos. Confiemos no Mestre Divino e trabalhemos. Então, Chico Xavier disse: entendi a lição que me era dada e resignei-me. Isso é importante, né? Quando ele diz resignei-me, porque a gente sabe que a resignação, aprendemos com o Espiritismo que a resignação é o consentimento, né, do nosso sentimento. Então, quando nós nos resignamos, é porque existe aí a obediência do coração. É o coração que aceita. É o nosso coração que é tocado, no sentido de nós nos resignarmos diante de uma explicação clara, como foi a do Emmanuel. Hoje, continua Chico, depois de 36 anos, sobre este diálogo, agradeço ao Senhor a bendita doença que carrego nos olhos, sempre tratada por médicos amigos e por amigos espirituais, pois ela tem sido, em todo esse tempo, um agente providencial, induzindo-me à reflexão e ensinando-me a respeitar o sofrimento dos outros. Vejam só, além dele resignar-se, ele aprendeu, com sua própria doença, a compreender o sofrimento alheio. De bom alvitre relembrar aqui os princípios fundamentais da doutrina espírita, traçados por Allan Kardec: existência de Deus, imortalidade da alma e a pluralidade das existências. A imortalidade do espírito, a comunicabilidade dos espíritos, revelando a lei de causa e efeito que preconiza a prática da caridade, que tem como mandamento o amor e a instrução, que recomenda Jesus como guia e modelo, por estar concentrada nele, Jesus, a síntese da sabedoria universal, que desperta o homem pela sua espiritualidade e não através das religiões humanas, com seus cultos e ritos, e, sobretudo, porque traz uma religião que se calca na ciência, ou seja, que trata a ciência como filosofia e a filosofia como religião, com vistas à perfeição relativa. O Espiritismo, como ensina Kardec, é uma filosofia espiritualista, adequada a fundamentar, vivenciar
e divulgar a efetividade da relação espírito-mente-corpo. Não há outra mais adequada a harmonizar os elementos espírito, mente, corpo no âmbito daquilo que chamamos saúde. Joana de Ângeles também é enfática ao falar a respeito da cura. Diz ela: Allan Kardec apontou, revelando a causa do mal. O Espiritismo rasga nova senda à arte de curar e fornece à ciência meio de alcançar êxito, onde até hoje quase sempre malogrados seus esforços, pela razão de não atender à primordial causa do mal. Elucida a benfeitora espiritual Joana de Ângeles que a mente equilibrada comandará o corpo em harmonia e nesse intercâmbio surgirá a saúde ideal, quer-se dizer, a causa ou causas de nossa doença residem no espírito enfermo. Sem um tratamento dos dois elementos, espírito e matéria, em conjunto, jamais obteremos uma cura satisfatória. Lembramos aqui da personagem Amin, um dos paralíticos que, curado pelo próprio Jesus, entregou-se ao desvario sexual, cometendo crimes de furto e roubo, enganando a própria esposa do governador Pilatos, na época, pelo que foi preso e crucificado. Somente depois de condenado, ele refletiu que havia descuidado de tratar o próprio espírito. Mas não por falta de aviso, pois Jesus o advertira, como, aliás, sempre fazia com todos os que curava. Vá e não peques mais. Também, dos 10 leprosos curados por Jesus, nós lembramos, apenas um voltou para agradecer e dedicou-se às necessidades do espírito. Os demais voltaram a pecar. Temos ainda a cura da mulher hemorroíça. Quem me tocou as vestes? Pergunta Jesus, olhando em torno de si à procura da mulher que o tocara. Também a mulher sabia o que se passara em si. Tomada de medo e pavor, lançou-se-lhe aos pés e lhe declarou toda a verdade. Jesus então lhe disse: Minha filha, tua fé te salvou. Vai e fica curada de tua enfermidade. Conhecendo em si mesmo o fluido que dele saíra, aliás, estas palavras são significativas. Elas significam o movimento de transferência fluídica que se opera naquele momento de Jesus para a doente. A ação foi recíproca. Ambos experimentam ao mesmo tempo a ação que acabara de produzir-se. Não houve a vontade de Jesus, não houve a magnetização, nem a imposição de mãos. Bastou a irradiação normal para a cura realizar-se. Por que então a irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outra pessoa? Jesus não pensava nela e tinha a cercá-lo uma multidão. É simples. Considerado matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica a fim de repará-la, de recuperá-la. Pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente. No primeiro caso, o curador age como uma bomba calcante. No segundo caso, o doente age como uma bomba aspirante. Há casos, entretanto, que a ação necessita ser simultânea, ou seja,
Ambos os interessados participam das duas ações, a calcante e a aspirante. Doutras vezes basta um só. O segundo caso foi o que ocorreu na circunstância de que tratamos, a cura da hemorroíça. Somente ela desejava a cura, Jesus não participava desse desejo, mas a cura foi operada. Quando Jesus diz, a tua fé te salvou, não se refere ele a uma virtude mística, como a entendem alguns, mas a uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui produz uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia, que paralisa a ação. A esta força interior denominamos fé. Não falamos aqui de fé cega ou raciocinada, não. Falamos de uma força positiva, efetiva e determinada para a consecução de um fim. Falamos de uma fé nua, sem misticismo, sem superstição, sem aparatos e sem ritos. Falamos de uma fé democrática, livre, que cura a crentes e ateus. Falamos de uma fé singular, daquele que acredita que vai ser curado em virtude da força e da positividade mental que traz em si. Não é a fé que Jesus irá curá-lo, não. Ele obterá a cura. Entendeu? Não é aquela crença, não, Jesus irá me curar, mas a certeza de que, através de Jesus, ele obterá a cura. Então é diferente. Ele sabe, ele tem certeza que, por sua vontade, através de Jesus, ele obterá a cura. Falamos da fé em si mesmo, tanto para a cura quanto para a obtenção de quaisquer outros objetivos, desde que válidos, moralmente falando. Falamos da confiança e, por extensão, de autoestima. Dois doentes podem apresentar-se, para cura, e um só ser curado e outro não. Aliás, em universidades dos Estados Unidos da América, cientistas médicos fizeram essa experiência com pacientes comuns, os que tinham uma crença qualquer e os que não tinham crença alguma. E o resultado foi surpreendente. Depois de separados, os que tinham fé recuperaram-se muito mais rápido e gradualmente, ou seja, segundo a confiança de cada um, segundo o poder mental que cada um detinha. Dos que não possuíam a fé em si mesmos, alguns também atingiram a cura, só que num espaço de tempo um pouco mais longo. Aos que desejam, ou melhor, aos que estão assim nos ouvindo e que desejarem aprofundar esse estudo, aconselhamos ler Curas, no capítulo 14, item 12 e 13, e também o item 31 e seguintes, e capítulo 15, item 16, de A Gênese. E lembramos ainda a cura do escravo do centurião, que é onde se dá uma irradiação simultânea e transpessoal, atingindo o terceiro à distância. Nós sabemos que o centurião, ele buscou Jesus, e ele já tinha presenciado muitas curas feitas pelo Mestre. Então, ele encontrando Jesus muito ocupado, com seus afazeres, junto de seus discípulos, de seus apóstolos, então ele diz a Jesus: Mestre, o meu escravo está muito mal, está à beira da morte, e eu gostaria de que o Senhor o curasse. Aí Jesus diz: aguarde um pouco, estou um pouco ocupado, mas assim, logo irei ter com ele. E o centurião diz: Senhor, desculpe a minha insistência, mas na realidade
Eu sei que, como centurião, se eu der uma ordem a um de meus soldados, ele vai cumpri-la. Eu tenho certeza que ele irá cumpri-la. Então eu tenho a certeza de que, pela vossa autoridade, se disserdes a um de vossos emissários que vá à minha casa e cure o meu escravo, eu tenho absoluta certeza de que meu escravo será curado. Então Jesus lhe diz: bendito és, em verdade te digo, que nem em Jerusalém encontrei uma fé tamanha. E quando o centurião chegou à sua casa, o seu escravo estava de pé, já em plena atividade de seus afazeres naturais. Então, é isso que se trata. Ou melhor, é disso que se trata. É desta fé extraordinária, dessa potência que nós podemos exercer e, vamos dizer assim, cultivar em nós mesmos, através do pensamento positivo, da mente sempre direcionada para o bem de nós mesmos e para o bem do próximo. E nós vamos conseguir, nessa relação mente, espírito, e matéria, ou espírito, mente, matéria, esse, vamos dizer assim, esse tripé que vai nos levar a conseguirmos, a consecução da cura, seja para nós mesmos ou para terceiros. Sabemos que quando utilizamos isso, essa força, essa fé, nós conseguimos coisas que as pessoas dizem, entre aspas, milagrosas. E tudo isso, meus irmãos, aí sim, tudo isso se revela aquela fé maravilhosa que tem a fé da convicção de que nós podemos fazer e também a fé, esse sentimento embasado, baseado na razão. Aí sim, aí nós atingimos aquela fé conceituada pelo Espiritismo, e que nos fala Kardec, que é inabalável, e que, sendo inabalável, só é aquela capaz de enfrentar a verdade face a face em todas as épocas da humanidade. Então, tenhamos fé inabalável de que estamos aqui todos nós para exercer o processo de nossa cura espiritual e que, se conseguirmos curar os nossos espíritos, por certo, nossos corpos estarão também futuramente, os nossos futuros corpos, livres de enfermidades que se conhecem. Preparemos-nos nesse momento de transição, com muita confiança, com muita coragem, com muito pedido a Deus de misericórdia e justiça, porque a lei divina é misericórdia e justiça, para todos os sofredores do mundo. Que Jesus, o governador do nosso planeta, ilumine a todos nós nesse instante, ilumine a todos os médicos espirituais, a todas as falanges médicas espirituais e aos médicos encarnados por esse mundo afora, a fim de que consigamos passar por esse período combatendo com fé inabalável as dificuldades que teremos ainda de enfrentar. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações, desejando a todos um Natal de muita paz, de muita tranquilidade, onde reine em nossa manjedoura íntima a presença sublime do Mestre Jesus. Que Maria, sua mãe, que José, o seu pai, que todos os magos da espiritualidade possam vir até nós nesse instante sublime, onde toda a humanidade, por certo, estará ligada ao menino Jesus, que possamos sentir
as melhores vibrações do universo sobre os nossos lares, sobre as nossas mentes, sobre toda a humanidade. Que a paz seja conosco. Muito obrigado por sua atenção. Queria agradecer, Gerson, por suas palavras edificantes, principalmente por esse momento que estamos passando frente a essa pandemia. Vamos elevar, então, irmãos, os nossos pensamentos a Deus Pai, pedindo que Ele fortaleça sempre a nossa fé. Que nossas mentes possam estar sempre com vibrações elevadas para a melhoria da nossa saúde física, mental e espiritual. Que lembremos sempre, Pai, do recurso da prece. Abençoe nossos anjos guardiões, assim como também todos os nossos irmãos de humanidade, encarnados e desencarnados, em especial aqueles que nesse momento estejam em sofrimento. Esteja conosco, Pai, hoje, agora e para todo sempre. Graças a Deus.